Olá pessoal, tudo bom com vocês? Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é para que você venha descansar e confiar em Deus. E para que você possa descansar e confiar em Deus, você precisa ter uma boa noite de sono. É isso mesmo que você está escutando. Nós muitas vezes precisamos dormir, precisamos descansar de verdade, descansar o nosso corpo, descansar a nossa alma, fazer coisas que nós fazemos muito tempo que deixamos de fazer. Amém? Tipo, ver um filme, comer uma pipoca, brincar com as crianças, sabe? Colocar a perna para cima, deixar a casa de lado. São essas coisas que muitas vezes a gente acaba perdendo no dia a dia, né? Aquele prazer de viver. Amém? E eu quero que você tenha prazer em acordar todos os dias de manhã. Você precisa ter uma boa noite de sono. Você já começou a pensar que quando você não dorme direito, quando você está muito preocupado, excessivo, você não tem um bom dia no dia seguinte. Você tem um dia ruim desde o início, porque muitas vezes você fica chateado, você já está com o corpo exausto, cansado, você faz as coisas, né? Ali empurrando com a barriga, como falam algumas pessoas, você começa a olhar as coisas com uma expectativa para baixo, triste, desanimado, né? Muitas vezes você fica sem esperança até de conquistar algumas coisas ou fazer alguma coisa na tua vida por conta do cansaço físico e emocional, porque você passou noites preocupados, noites, né, com insônia, sem dormir, sem descansar e sem confiar em Deus. Amém? Ah, Nath, mas eu confio em Deus. Não, você não confia em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Então, se você está me ouvindo agora e você está noites sem dormir, ou já passou noites sem dormir, ou está com cansaço, né? Físico, emocional, saiba de uma coisa, para de pensar no que as pessoas vão falar ao teu respeito, o que elas vão pensar ao teu respeito, no que elas vão dizer ao teu respeito, do teu trabalho, da tua vida financeira, sabe, dos teus filhos, da tua finança. Começa a viver um dia de cada vez e começa a descansar e confiar que Deus, ele está no teu barco, que Deus, ele é o controle de todas as coisas e que você, para confiar nele, você precisa descansar. Você precisa descansar a tua mente, emocionalmente você precisa descansar em Deus. Você precisa descansar em dormir. Amém? Quando a gente dorme bem, no dia seguinte a gente acorda mais animado, a gente faz as coisas com mais prazer, a gente tem ânimo para fazer as coisas, a gente sorri mais durante o dia. Até mesmo no culto, muitas vezes a gente vê pessoas tão cansadas, extremamente cansadas, que elas chegam a dormir nas cadeiras. Aí eu também não indico você a dormir na cadeira, aí é o momento de escutar a palavra de Deus, porque é ela que vai trazer a libertação para a tua vida. Mas você precisa descansar em Deus na tua casa. Você precisa descansar em Deus no teu lar. Você precisa deitar e ter uma boa noite de sono. Amém? Glória a Deus. E eu vou deixar aqui um versículo para vocês que fala assim, olha só. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e suave e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o fardo do Senhor é leve. E ele fala, vinde a mim, a Jesus, vinde a mim, confia em mim. Todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, desanimados, sabe? Todos aqueles que estão estressados, todos aqueles que estão passando noites sem dormir, noites muitas vezes chorando, com depressão, síndrome de pânico, emocionalmente pensando coisas negativas a respeito de si mesmo, ou pensando coisas negativas a respeito de coisas que ainda nem aconteceram ainda na tua vida. Sabe, eu conheço pessoas que já estão pensando e já estão declarando, tipo, eu não posso, eu não consigo, eu não prospero, eu não avanço,
sabe? Aconteceu isso no meu passado e nunca mais eu consegui alguém na minha vida, ou nunca mais eu consegui conquistar alguma coisa, sabe? Você está declarando que você não pode, não consegue, você está declarando ao contrário daquilo que fala a palavra de Deus. Eu vou te falar uma coisa, a palavra tem poder, a língua tem poder. Você tem que ter controle emocional, começar a pensar naquilo que você vai falar antes de falar. Amém? Um exemplo, hoje eu falei assim para minha filha, hoje eu tomei a vacina, né, do coronavírus. Glória a Deus, estou imunizada. Mas meu braço tá doendo, né? Mas eu falei assim para minha filha, eu disse: "Filha, eu tô curada e sarada no nome de Jesus." "Mamãe, você tá sentindo dor no dodói?" Eu disse: "Um pouquinho, mas eu estou curada, porque Jesus já me curou." Então a gente tem que declarar a cura. Ah, os armários estão vazios. Obrigado, Pai, porque o armário está cheio, porque eu vejo a tua providência, eu vejo a tua mão me alcançando. Eu não estou preocupada a ponto de não dormir, porque eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas e tudo acontece com a tua permissão. Então você tem que começar a declarar a palavra. Amém? O teu casamento não está bem. Então você começa a declarar a palavra, começa a agradecer a Deus, começa a ter gratidão, sabe? Pai, obrigado no nome de Jesus pela vida do meu esposo, pela vida da minha esposa, que os seus olhos venham se abrir, que os seus ouvidos venham se abrir para a palavra de Deus, que Deus venha revelar aquilo que eu preciso, aquilo que vai me fazer feliz e que eu possa enxergar aquilo que ela ou ele precisa e que vai satisfazer o dia a dia da sua vida, porque nós estamos aqui para completar um ao outro. Ensina-nos, Senhor, a caminhar contigo, ensina-nos a falar as tuas palavras, a demonstrar o teu amor no dia a dia. Tenha segurança que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então você precisa confiar em Deus. De repente você está vivendo num momento de desespero, né? Esses dias eu tenho falado muito sobre, né, esses momentos, porque são pessoas que estão passando pela nossa vida com desespero, com complexos de inferioridade, com síndromes de pânico. Isso tem assolado, querido, uma nação inteira, adolescentes com medo de fazer uma faculdade, de fazer uma prova, de fazer um concurso público, porque acha que não consegue, nem tentou ainda. O negócio ainda é daqui 1 ou 2 anos e ele está pensando naquilo, está se preocupando naquilo que ainda nem aconteceu e deixa de fazer coisas hoje, até mesmo para o reino de Deus, deixa de fazer coisas hoje para sua família, deixa de fazer coisas hoje para si próprio, deixa de sorrir, deixa de viver, porque está preocupado com o dia de amanhã que ainda nem chegou. Amém? Então nós temos que ter uma nova geração, como nós como mais velhos, como espelhos de uma nova geração. Então nós temos que pensar o que é que nós estamos passando como reflexo para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, porque você é um espelho hoje. Amém? Então durma, aprenda a dormir, aprenda a descansar em Deus. Ah, Nath, mas eu estou muito preocupada. Se você soubesse o que eu estou passando. Querido, eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida. Uma noite, né, de sono mal dormida, tudo bem, mas várias noites, um tempo muito longo, prolongado, que já começa a fazer mal para a tua saúde emocional, que já começa a fazer mal para os teus relacionamentos, que já começa a fazer mal para o teu eu interior. Isso daí não é de Deus para a tua vida. Amém? Então começa a descansar em Deus. E ele fala: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Então, quando você também não descansa, você começa a ficar oprimido. Você começa a ficar oprimido, cabisbaixo, andar com a cabeça baixa, ter os olhos mais, né, aqueles olhos fundos. Tem pessoas que até andam assim meio, né, para baixo mesmo, com o ombro meio torto, porque começam a mostrar aquele cansaço, não somente emocional, mas fisicamente, sabe? Eu tento e não consegue. Ou então tem pessoas até que falam: ah, Deus fala com todo mundo, Deus dá a resposta a todo mundo, menos para mim, sabe? Muitas vezes é porque você não tá parando com a sensibilidade para escutar o que Deus tem falado na tua vida. Uma coisa é você escutar aqui e entrar aqui. Outra coisa é você parar
ouvir, meditar na palavra do Senhor, declarar a palavra do Senhor na tua vida e crer que Ele é Deus para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que age e opera em nós e através de nossa vida. Porque você já é um canal de bênção espiritual. Então, se você começa a meditar na palavra, você vai começar a declarar a palavra. A palavra ela vai começar a fluir dentro de você. E fluirão rios de águas vivas. E mesmo no meio da preocupação, mesmo no meio da perturbação, mesmo no meio de problemas, Deus ele vai ter o controle de todas as coisas, ele tem o controle, ele é o controle, ele é a cura, ele é a mão estendida para o filho dele, amém? E você é filho de Deus, você é ungido do Senhor, você foi escolhido a dedo de Deus, amém? Glória a Deus. E ele fala, e encontrarei descanso para as nossas almas. Então, quando você começa a buscar a Deus em primeiro lugar, ele começa a te dar descanso. Você começa a descansar. Sabe aquele peso, aquelas dores que você começa a sentir no ombro, no pescoço, enxaqueca que não te deixa, descansar, que não te deixa trabalhar, que não te deixa prosperar, que não te deixa fazer as coisas acontecer, fluir na tua vida. Você tá cheio de ideia na tua vida, na tua mente, mas você não consegue colocar as ideias em prática, você não consegue colocar os teus sonhos em prática, porque você está muito preocupado, porque você fica pensando se pode, se não pode, se alcança, se não alcança, ou até mesmo muitas vezes você está atrás de conselho de homem. Você está perguntando para um, perguntando para outro, ligando para alguém, perguntando se vai dar certo, se não vai dar certo, o que é que você acha, o que é que o outro acha. Você precisa confiar em Deus, o que Deus falou com você. Isso é uma pergunta. O que foi que Deus falou com você antes de você sonhar algo? Qual é o potencial que ele colocou dentro de você? Se ele te deu um desejo no teu coração, se ele te deu um sonho, se ele já te deu potencial para fazer todas as coisas dele acontecer nessa terra, por que você está atrás de conselhos de pessoas humanas que muitas vezes vão te dar conselhos errados e vão te dar palavras erradas que não estão de acordo com aquilo que Deus acredita que você pode, que você consegue, que você é meu filho amado, que você é escolhido a dedo de Deus, que você é a menina dos olhos do Pai? Porque você não começa a declarar a palavra de Deus na tua vida? Porque você não para de se preocupar tanto com pessoas? Porque você não para de se preocupar tanto com a família, com o que eles pensam? Sabe, se eu fosse me preocupar com família, se eu fosse me preocupar com o que as pessoas pensam, até mesmo você que está agora aí me olhando, se eu fosse me preocupar com o jeito que você está me olhando, se eu estou mais gorda, mais magra, mais bonita, mais feia, se eu falei errado ou se eu falei correto, eu não estaria aqui fazendo a vontade de Deus. Então nós temos que parar de nos preocupar e simplesmente fazer, permitir que ele trabalhe ao nosso favor e alcançar vidas, e alcançar pessoas, e alcançar objetivos, e alcançar sonhos através da palavra revelada em nosso coração. Porque se você tem a palavra somente como ouvinte, mas não como praticante, você não vai alcançar nada, porque a fé sem obra, ela é morta. Então, se Deus me deu esse desejo de estar aqui hoje falando com você e eu ficar só pensando e não vier para frente do celular para estar ministrando para você, eu estou com uma fé que eu posso alcançar, mas ela está morta porque eu não estou fazendo nada para acontecer. Então seja um canal de bênção e comece a praticar aquilo que Deus colocou na tua vida para que você faça. Não é para o outro fazer, é você mesmo que tem que fazer. Tem que tomar uma atitude diferente, posicionamento diferente. Amém? Se você é chefe, você tem que tomar a posição de chefe. Se você é líder, você tem que tomar a posição de líder, de liderança. Se você é uma pessoa que tem um sonho para concretizar sobre alguma coisa na tua vida, sobre algum estudo, sobre alguma palestra, você tem que tomar um posicionamento que vai dar certo, que vai gerar fruto. Porque foi isso que Deus te chamou para fazer. Não é eu que te chamei para fazer, não são pessoas que te chamaram para fazer, mas é Deus que está te chamando para fazer, amém? Então isso vai gerar descanso para suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Deus, ele é suave, você vai poder carregar. Nós passamos por dificuldades, sim, eu passo por dificuldades
todos os dias da minha vida. As pessoas que me conhecem em particular, elas sabem que eu sempre falo, eu sou humana como você, eu tenho problemas como você, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho casa para administrar, tenho que levar criança na escola, tenho que estudar a palavra de Deus, tenho que estudar outras coisas, tenho que fazer meus afazeres e tenho que rever as minhas prioridades. E sabe, querido, tem tempo que eu tô cansada, eu preciso descansar, eu preciso dormir também. Eu tenho que rever as minhas prioridades, porque se eu não estou bem, eu não consigo prosperar na área, eu não consigo avançar, eu não consigo fazer os planos de Deus acontecer na minha vida. Tem momento que eu falo pro meu marido, eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso fechar as portas e não ver ninguém, não atender o celular, nem ler a Bíblia, eu somente preciso dormir. É muito simples, sabe? Até Deus, ele dormiu, ele descansou. Lá em Gênesis fala sobre isso, que Deus, ele descansou. Então, nós precisamos descansar, amém? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Você que está ansioso, você que está, sabe, nervoso, eufórico, porque vai acontecer alguma coisa, porque já deveria ter acontecido alguma coisa, ou porque ainda isso é daqui 2 dias e você também não dorme 2 dias, né? Até que chegue aquele dia para que você venha receber aquela bênção, para que você venha fazer alguma coisa aí naquele trabalho, naquela porta de emprego que Deus abriu para você. Aprenda a descansar. Então, lançando sobre ele, lançando sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós, é ele que tem cuidado de você até hoje. É ele que tem colocado você como prioridade até hoje. Antes dele fazer o céu, o mar, as árvores, a natureza, as plantas, os animais, né? Ele fez tudo isso pensando em você, em amor a você. E depois ele colocou você no jardim do Éden. Não é verdade? Ele colocou Adão e depois ele fez a Eva para completar o Adão. E ele fala multiplicar a terra, mas antes de tudo, ele fez toda a providência, tudo que Adão precisava para sobreviver bem nesta terra, ele fez acontecer primeiro. Então descansa em Deus. A palavra de Deus fala: se ele dá comida, né, aos passarinhos, imagina para você que ele é filho. Se você que é pai, dá coisas boas para os teus filhos. Eu que sou mãe, eu sempre espero dar o melhor para minha filha. Imagina Deus. Só basta que a gente tente confiar mais nele. Não é falar eu confio, é praticar essa confiança. Nath, mas eu não estou conseguindo dormir. Vai ler a Bíblia. Pega a tua palavra, começa a ler, começa a meditar, começa a estudar a Bíblia. Livros que de repente você nem leu antes, você nem teve curiosidade, começa a ler, começa a estudar. Pega um caderno, pega uma caneta, começa a meditar naqueles livros, né? Naquelas passagens que você nunca teve conhecimento de repente. Ou começa a ler um livro, né? Um livro bom, um livro que vai edificar a tua casa, a tua alma, a tua vida. Ou começa, vai ver um filme, um bom filme, coloca um filme gospel, tem tantos filmes bons, fatos reais, filmes que dão vontade de você voltar a viver, pessoas que já passaram por dificuldades e venceram todas as batalhas da vida e hoje elas são testemunhas vivas de coisas boas. Comece a fazer coisas para você, comece a viver o eu hoje, não amanhã, depois e depois, porque isso aí nem aconteceu ainda. Vive hoje, um dia de cada vez. Quem me conhece, eu tenho essa frase, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Primeiro é o agora, depois é o amanhã. Amanhã eu vejo o que é que vai dar o vídeo também. Amém? Mas você precisa viver um dia de cada vez. Aleluia! Então, eu queria deixar para vocês aqui só mais um versículo. Mas Isaías 40, 31. Isaías 40, 31 fala assim: mas o que esperam no Senhor renovarão as forças. Então, se você está esperando algo em Deus, se você confia em Deus, se você dorme e descansa em Deus, anjos já estão trabalhando ao teu favor.
né? As coisas vão acontecer. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Todas as vitórias, elas já estão em tuas mãos. Declara a palavra de Jesus na tua vida. Amém? Então, mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças. Aquele que está fraco, aquele que está cansado, aquele que está oprimido, aquele que está com depressão, aquele que está tomando até remédio para ansiedade, aquele que está tomando remédio para dormir, ele vai ser renovado. Ele vai ser renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que ele tem o poder para renovar a nossa mente. Coisas que eu pensava antes, coisas que eu cria no meu passado, hoje eu já não creio mais igual. Coisas que, sabe, é engraçado, depois que eu me converti, que eu entreguei a minha vida para o Senhor, coisas que eu fazia, eu não faço mais hoje, eu não sinto mais vontade de fazer. Coisas que eu falava, eu não falo mais hoje, eu não sinto mais vontade de falar. Pessoas que eu caminhava, que me levava para lugares onde eu não queria estar, onde não era o meu lugar, hoje eu também não sinto mais vontade de estar perto dessas pessoas. Deus, ele começa a renovar a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Ele renova a nossa vida, renova a nossa força, renova os nossos olhos. A gente começa a enxergar as coisas diferentes, começa a falar diferente, começa a crer diferente, porque ele tem poder para tudo isso, amém? Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Então, em Isaías 40:31 fala, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, aleluia, e correrão e não se cansarão. Eu não sei você, mas esses dias eu subi uma escada e me cansei. E a palavra está falando aqui, se a gente vai correr e não vai se cansar. Então você correrá e não vai se cansar. Quando ele fala correrão e não se cansarão, quer dizer, você vai correr vai correr a carreira de Cristo para a tua vida. Qual é a carreira de Cristo para a tua vida? Qual é a corrida dele para a tua vida? É a melhor, perfeita e agradável. Não é aquela que você acha, não é aquela que você pensa, não é aquela que você falou que vai acontecer somente pelo teu entendimento natural, mas é aquela do sobrenatural. Amém? Você vai voar como uma águia, você vai subir, você vai vencer as batalhas, você vai prosperar no santo nome de Jesus em todas as áreas da tua vida. Amém? E não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então vão caminhar essa carreira de Cristo, vão caminhar a sua caminhada sem estar cansados. Ah, Nath, mas isso é impossível. Olha, particularmente, o cansaço chega na minha vida, chega. O cansaço da carne, o cansaço da alma, amém? Então é o que eu tenho que fazer, dormir, muitas vezes, descansar em Deus, declarar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e ela vai renovar minhas forças, porque amanhã é um novo dia, eu tenho uma nova caminhada, o sol vai nascer de novo para mim, amém? E eu vou estar de novo com você, vivendo um novo dia, e é como eu sempre falo, é um dia de cada vez. Então renove suas forças no Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento, diz a palavra de Deus. Comece a crer que Ele é infinitamente mais do que aquilo que você pensa, porque Ele pode todas as coisas. O nome dele há poder. Qualquer cilada de Satanás, qualquer plano do inimigo, qualquer obra maligna que venha se levantar para te paralisar, para te bloquear, comece a declarar que está anulado no santo nome de Jesus, porque Ele tem poder para cumprir todas as coisas na tua vida, que Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele não somente é Deus, eu sempre falo isso, mas Ele é Pai. E como eu falei agora há pouco, se um pai natural, eu como mãe, sei dar coisas boas para a minha filha, imagina Deus, o que não vai dar para os filhos dele quando eles são obedientes à palavra dele. Então seja obediente. Comece a meditar na palavra de Deus, comece a declarar a palavra de Deus, que tudo tem o seu tempo determinado. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de hoje é: durma, descanse no Senhor e tenha uma boa
noite de sono. Não fique preocupado, não fique ansioso, não fique sem dormir chorando, entrando em desespero. Liga para o papai lá de cima, antes de falar com qualquer outra pessoa, antes de pegar o teu celular, de pegar o teu telefone, de falar para o teu vizinho os problemas que estão acontecendo. Sabe aquela ansiedade que dá de falar para o vizinho, às vezes até fala errado e acaba agindo uma fofoca e acaba piorando a situação da tua vida. Então, começa a falar com o papai. Começa a declarar: Abba, Pai, Paizinho amado, obrigado, Pai, em nome de Jesus, por mais um dia, por mais bênçãos sem medida, por problemas sendo solucionados em minha vida, por problemas sendo deletados da minha vida, porque o Senhor tem poder para todas as coisas, tudo está nas tuas mãos, o poder da vida e o poder da morte. É o Senhor que dá a vida, mas também é o Senhor que nos leva em espírito. Amém? Então confia em Deus, confia no Senhor, vive uma vida de prosperidade, vive sorrindo, para de andar de cabeça baixa, para de chorar toda hora, tenha gratidão. Quer chorar? Chora de gratidão, porque Deus é bom a todo tempo e a todo tempo Deus é bom. Amém? Amo vocês em Cristo Jesus.